Prezados alunos, vamos então estudar alguns conceitos sobre gerenciamento de projetos. A nossa disciplina se chama Gerência de Projetos de Software. Então a ideia é trabalhar com foco em software, mas o gerenciamento de projetos ele é uma área bem mais ampla. Eu posso gerenciar um projeto para abrir uma filial de uma empresa, para abrir o meu próprio negócio, o projeto para desenvolver um novo software. Então, o projeto é uma coisa bem mais ampla, mas a nossa disciplina, como é no curso de Sistemas de Informação, é focada em gerenciamento de projetos de software. O que nós temos hoje em dia? Uma complexidade muito grande, né? A sociedade do conhecimento, o mundo globalizado, serviços web. Então, os projetos são cada vez mais complexos e os clientes querem mais em menos tempo e pagando menos. Então, o primeiro item da importância de por que gerenciar um projeto é essa questão da complexidade. Segundo item, tem a ver também com a sociedade do conhecimento, né, concorrência global. Há poucos dias estive numa escola em Dois Irmãos das Missões, estava fazendo uma palestra, e eu comentei que no finalzinho da década de 90, metade da década de 90, 94, 95, quando a internet começou a surgir no Brasil, comercialmente, né, nós vivíamos uma realidade de usar biblioteca. Então, uma escola numa cidade do interior, uma escola rural, não tinha acesso à sociedade do conhecimento. Hoje em dia, o conhecimento está disponível para todos. Eu posso abrir uma empresa, uma startup, e estar em Frederico Westphalen, Itaquaruçu do Sul, Palmeira das Missões, Jabuticaba, e eu posso concorrer globalmente com essa minha empresa com outras empresas. Então, a internet, o mundo do negócio mudou muito e o gerenciamento de projetos também tem que acompanhar essa mudança. Terceiro item, maior produtividade, eficiência e rapidez. Então, aquela questão, né, do cliente, ele quer pagar menos e quer sempre um serviço de melhor qualidade, e se eu não ofertar esse serviço para ele procura outra pessoa que possa ofertar esse serviço. A rapidez da disseminação, né, dos dados, envolvendo toda a questão de internet e as redes sociais, as constantes inovações tecnológicas. Então, por exemplo, uma coisa que eu tenho comentado bastante nas palestras que eu tenho feito sobre a sociedade do conhecimento é aquele agente do Bradesco, a BIA, Bradesco Inteligência Artificial, que é baseado num software da IBM chamado Watson. E aqui em Frederico Westphalen, a Tieturbo está usando o mesmo software e criou um agente chamado Tina. Então, para vocês verem essa questão do global, né? Um banco, um grande banco, que é o Bradesco, em nível nacional, utilizando um software de uma empresa americana. Se não me falha a memória, foi feito em parceria com uma empresa alemã, que me fugiu o nome agora, mas a gente pode depois pesquisar. Então, eu tenho um contexto global, que é a IBM, eu tenho um contexto um pouco mais regional, que é o Bradesco no Brasil, e eu tenho um contexto bem local, que é a Tieturbo, usando o mesmo software que a BIA usa. Vocês viram como isso é bastante interessante. Ainda na questão dos aspectos que demonstram a importância do gerenciamento de projetos, demandas sociais, ambientais e legais. Então, algumas vezes eu tenho uma nova legislação que eu tenho que cumprir. Então, o governo determina uma nova regra e essa regra impacta no meu projeto. Pode ser uma demanda social. Então, tudo tem a ver. Quando eu falo projeto, pode ser um projeto de um aplicativo ou não. Vamos pegar um exemplo. O presidente Bolsonaro agora disse que não vamos ter horário de verão. Será que algum aplicativo ou as operadoras de telefonia vão ter que modificar alguma coisa? Porque automaticamente o nosso relógio do celular já atualizava quando mudava o horário de verão, né? Então isso é uma demanda que aconteceu, na verdade é uma demanda legal, né? Cumprir uma legislação. Sétimo item, a tentativa de buscar práticas uniformes e padrões. É muito complicado, né? Porque cada empresa é uma empresa, cada pessoa é uma pessoa, os processos não são os mesmos. A empresa pode fazer a mesma coisa. Então eu desenvolvo software, eu desenvolvo um ERP, Enterprise Resource Planning. Mas cada empresa entrega um ERP diferente, desenvolve de forma diferente, e a ideia do gerenciamento de projetos é tentar padronizar isso. E o oitavo aspecto, a questão da qualidade e novos sistemas de informação. Então, gerenciar o projeto para que meu projeto tenha uma qualidade, que eu entregue um bom projeto, no caso nosso, um bom software para o meu cliente,
e que eu desenvolvo também novos sistemas. Existe então uma entidade mundial chamada PMI, que quer dizer Project Management Institute, que é um grupo de pessoas, de gerentes de projetos, que se reuniu e tentou criar esse padrão, essa padronização. E esse padrão é um padrão de fato. Então, ele é adotado mundialmente. E o PMI edita um livro que a gente conhece como PMBOK. Por que não é PMBOK? Porque não tem dois Os, tá? É PMBOK. Project Management Body of Knowledge. Às vezes a gente fala que knowledge, mas não está certo, é knowledge. Que quer dizer o quê? Ele é um guia das melhores práticas ou de boas práticas. Ele não é uma metodologia. Metodologia é quando eu tenho alguma coisa que eu sou obrigado a seguir. O método diz que você tem que fazer esses passos dessa forma e nessa sequência, e esse passo tem que durar tanto tempo. Isso é uma metodologia. O PMBOK é um guia. Ele dá sugestões. E eu, como gerente do meu projeto, seja de software ou não, vou decidir o que eu quero usar desse arcabouço do PMBOK, o que me interessa. Eu vou lembrar uma vez que eu estava conversando com um aluno meu, um ex-aluno meu, que estudou comigo na Ubra, acho que ele se formou no ano de 2005. Ele trabalha numa empresa no Canadá, uma empresa que desenvolve software para uma montadora de automóveis. E eles aplicam o PMBOK. E daí eu estava conversando com ele, o nome dele é Vitor, e eu queria trocar umas ideias assim, de uma realidade prática da gerência de projetos lá no exterior. E eu perguntei se eles aplicavam o PMBOK na totalidade, porque é um guia bastante amplo, tem vários processos, vários capítulos, gestão de pessoas, gestão de comunicações, gestão de aquisições. E ele disse que não, que eles aplicavam uma parte. Então, o que é ser um guia? Cada empresa vai decidir o que vai aplicar. Mas lá no capítulo, por exemplo, de gestão de pessoas tem 10 processos. Eu sou obrigado a usar todos? Não, porque não é uma metodologia. Então, eu vou aplicar as que eu achar mais interessantes de acordo com a minha empresa, com a minha visão. O PMBOK, então, é um guia comum e ele é revisado. Esse grupo de pessoas que criou essa padronização, eles se reúnem e fazem revisões dos capítulos do PMBOK, né? E as melhores práticas, que são as sugestões que estão incluídas nesse guia, segundo vários estudos e as próprias pessoas, e os próprios gerentes de projetos que se organizaram para criar esse guia, eles conseguem fazer com que se tenha um resultado positivo no final, ou seja, eu tenho melhor desempenho e eu consigo não só a ideia de que eu vou ter lucro, porque hoje em dia o lucro é uma coisa que é bem complexo de estimar. As empresas elas querem ter uma vantagem competitiva. Então eu quero mostrar para o meu cliente que ele, sendo meu cliente, ele vai ter um diferencial. E aí, eu trazendo esse cliente para mim, claro que eu vou ter lucro. Mas o lucro não é a primeira coisa em que eu penso primeiro na vantagem competitiva. Tá? O que eu posso trazer de diferente para competir no mercado? Vou dar um exemplo para vocês. Né? Vamos supor que eu decida fazer uma loja comercial. Um site virtual com uma loja de comércio eletrônico. Estou me perdendo nos termos. E aí eu vou fazer então um site de comércio eletrônico e vou vender Smart TV. Eu não tenho condições de concorrer com os grandes players do mercado, como lá o Walmart, por exemplo. Como é que eu vou comprar essas Smart TVs num preço razoável para poder concorrer ao volume de compras e de vendas do Walmart? Então, isso significa que eu não tenho como competir nesse mercado. Eu teria que criar um produto diferente ou vender alguma coisa regional. Eu vendo cuias a laser, por exemplo. Ali em Vicente Dutra tem um aluno nosso que tem uma empresa de informática e ele ajuda uma outra empresa que faz cuias impressas a laser. E eles vendem essas coisas para vários lugares do Brasil, inclusive impressas com a foto de pessoas a laser, porque é um produto diferenciado. Ele não vende TV, notebook, máquina de lavar roupa, porque isso os grandes players vão conseguir vender com muito menos valor. Né? Então, essa instituição, ou essa organização que é o PMI, eles também têm um programa de credenciamento. Então eu posso, se eu quiser, fazer uma prova, como se fosse uma certificação oficial, né? Como existem certificações oficiais da Microsoft e outras, né? Então eu quero ser um gerente de projeto certificado pelo PMI. Eu posso me inscrever, pagar pagar para fazer essa prova, posso estudar sozinho
E aí eu tenho que entender muitos dos capítulos e também de todos os processos envolvidos. Quando eu falo capítulos, são as áreas de gestão. O PMBOK chama isso de capítulos. Então tem, por exemplo, um capítulo chamado Gestão da Integração, um capítulo chamado Gestão do Custo, Gestão das Aquisições e por aí vai. O gerenciamento de projetos, como eu comentei bem no início, né, ele é bem genérico. Eu posso aplicar ele em qualquer coisa. Mas ele nasceu da engenharia e construção civil. Então, como é que eu construo uma casa? Eu tenho que fazer um projeto dessa casa. O alicerce, se a casa vai ter 2 pisos, se a casa vai ter forro, se ela vai ser com chapa, se eu vou fazer um prédio. Então, o início é engenharia, construção civil e arquitetura. Mas eu posso aplicar isso a qualquer coisa. Por exemplo, né? Vou fazer uma campanha de marketing, um treinamento de recursos humanos, projetar um evento, projetar um novo aplicativo, fazer uma reforma curricular de um curso, como nós fizemos a reforma curricular do curso de Sistemas de Informação em 2016, aquilo também é um projeto, e eu tenho que gerir aquele projeto. O que as empresas, as organizações buscam? Um gerenciamento eficiente e eficaz. Eficiência e eficácia não são as mesmas coisas, tá? Eficiente é uma coisa que funciona. Eficaz é uma coisa que funciona de forma adequada. Então, eu sempre brinco com uma historinha de matar rato, né? Vamos supor que o campus está cheio de ratos. E eu chamo alguém lá do pessoal da segurança ou do almoxarifado para me dar uma ajuda e a gente sai dando paulada em tudo que é rato do campus. Isso é eficiente, mas não é eficaz. Não é uma coisa bem feita, não é uma coisa feita de forma adequada. Então, eficiência e eficácia são diferentes. E os nossos clientes querem as duas coisas. Eles querem eficiência e eficácia e com o menor custo. O que as empresas que contratam as pessoas vão nos contratar, né? Vão contratar o desenvolvedor de software, o gerente de projetos, o testador de software. A empresa quer uma garantia de que o projeto vai ter sucesso e vai ser realizado dentro de um certo parâmetro. Ele não pode ser assim, eu vou fazer um projeto e eu não sei quanto vai custar, quanto tempo vai levar. Então a empresa ela quer saber qual é o tempo, quanto custa, qual é o nível de qualidade desse projeto, até para verificar se ela tem condições de investir ou não nesse projeto. Então a ideia da agência de projetos é desenvolver uma série de atividades para que as pessoas coloquem o esforço adequadamente para chegar, então coordenar as pessoas para que elas consigam chegar dentro dos recursos que a empresa tem, dentro da expectativa das empresas, ao resultado proposto que é a entrega desse projeto. De onde vêm esses projetos? Né? Então, de onde é que surgem projetos? As empresas elas têm um planejamento estratégico, geralmente uma empresa menor não tem, mas as empresas maiores têm. Esse planejamento estratégico ele define qual é a missão e a visão da empresa. Tá? A missão, que seria a essência da empresa, a minha essência, né? A essência do meu negócio. E a visão é onde eu quero chegar, né? Então, o que eu estou mirando. Eu lembro de um slogan de uma universidade aqui do Rio Grande do Sul, que é a UX, Universidade de Caxias do Sul. Eu não sei se não mudaram o slogan, mas antigamente o slogan dizia o seguinte: pés na região e olhos no mundo. Essa era a visão deles. Eles tinham os pés na região de Caxias do Sul, Caxias, Bento Gonçalves, Farroupilha, mas eles tinham uma visão global. Intercâmbios, a ideia de expandir a universidade. Então, era pensamento regional com uma visão global. Tá? E o gerenciamento de projetos é a forma, é o veículo para que eu consiga atingir a visão da empresa, para onde a minha empresa quer chegar. O que o PMI acredita? Né? Que um gerenciamento de projetos feito de forma adequada, de forma eficaz, é indispensável para converter estratégia de negócio em resultado positivo. Então, aquela estratégia que foi escrita no meu plano, no meu planejamento estratégico, ela não é só um texto bonito que o administrador vai me ajudar a escrever. Ela tem que trazer um resultado. E geralmente o resultado positivo para a empresa é lucro, se a empresa é lucrativa. Mas o resultado pode ser um projeto social e a empresa aparecer na mídia com um projeto social demonstrando a responsabilidade social dessa empresa. Geralmente o resultado positivo é lucro, mas lembrem que posso estar trabalhando numa organização não governamental, uma ONG, eu posso estar trabalhando num projeto voltado para a área social, mas inicialmente o meu resultado positivo seria o lucro. E para isso eu tenho que estabelecer uma série de coisas. Por exemplo, eu vou estabelecer um cronograma, gestão de tempo, orçamento, gestão do curso, de custos,
Adquirir materiais, gestão de aquisições. Então, isso tudo são os diversos capítulos do... Dentro dessas vários capítulos, essas várias gestões, né? Aquisições, custos, integração, existe também a questão da comunicação. Por que a comunicação é importante? Nós da área de informática muitas vezes temos uma dificuldade em nos comunicar. Somos mais introspectivos, mais fechados. E hoje em dia, como a área de TI está dentro da direção da empresa, ela deixou de ser só um órgão assessor. Ela é uma diretoria. As maiores empresas do Brasil hoje em dia têm uma diretoria de tecnologia de informação no mesmo nível da diretoria de marketing, da diretoria de projetos e várias outras diretorias financeiras, por exemplo. Então, nós temos que aprender também a nos comunicar. E, como gerente de projetos, a nos comunicarmos com a nossa equipe e com as pessoas de fora que estão envolvidas nesse projeto também. Um bom gerenciamento do projeto não garante o sucesso dele. Ou seja, eu posso gerenciar tudo. Por exemplo, eu tenho um certificado ISO de qualidade e eu gerencio tudo e chego lá no final e não tenho um produto que o cliente gosta. Então, gerenciar bem não significa que o sucesso vai ser garantido. Mas, não gerenciar ou gerenciar mal, com certeza vai resultar numa falha. Eu não vou entregar o projeto que estava sendo esperado. Né? Então, gerência de projetos de software é uma disciplina dentro da grande área de engenharia de software, que estuda o quê? Boas técnicas de estimativa e análise de tamanho, esforços, prazos e riscos. Estimativa e análise de tamanho, como é que eu vou estimar o tamanho de um software, que é uma coisa complicada. Qual é o esforço necessário, quantas pessoas, quantas horas, quantos desenvolvedores, quantos testadores. Quais são os prazos, tempo, né? Quando eu vou entregar. As entregas vão ser mensais, eu vou entregar no final do ano, eu tenho 2 anos. E a questão de riscos. Que riscos podem ocorrer? Enquanto eu estou desenvolvendo um aplicativo novo, por exemplo, e ele ainda não está no mercado, um concorrente meu pode lançar esse aplicativo com uma ideia muito parecida com a minha naquele meio tempo. Isso é um risco que eu estou correndo. Tá? Então, também existe no PMBOK um capítulo chamado Gestão de Riscos. Que dificuldade eu tenho para gerenciar um projeto de software? O produto é intangível. O que quer dizer intangível? Eu não consigo tocar. Eu vou fazer uma cadeira, eu consigo tocar a cadeira. Eu sei que eu vou usar 10 parafusos, que eu vou fazer a cadeira de madeira, eu sei qual é a quantidade de madeira. O software não. Então assim, eu vou dizer que o meu software é maior ou menor que o outro porque ele tem um número de linhas de código maior que o outro. Pode ser um monte de linhas de código que não fazem nada. Então é difícil tocar esse produto. Quanto vale um produto que eu não consigo tocar? Segundo problema, não existe um processo padrão para desenvolver software. Cada empresa cria o seu. E aí eu troco de empresa e eu tenho que, durante um certo tempo, aprender a realidade daquela empresa para poder entender como é que funciona e usar aqueles processos que a empresa está esperando. Os projetos de software geralmente são projetos únicos. Por exemplo, eu faço um projeto arquitetônico de um prédio aqui para o campus do FSM. Eu posso usar esse mesmo projeto para fazer o bloco 1, 2, 3, 4, 5, 6 e os blocos são todos iguais. Tá? Isso no software não funciona. Porque eu posso fazer um software para atender o Bradesco que não serve para o Itaú e não serve para o Santander, porque são realidades diferentes. Então, software não é uma coisa genérica, software é específico. E ainda bem, que se software fosse uma coisa genérica, eu poderia fazer uma vez só e todo mundo compraria aquele software, como poderia, por exemplo, pode comprar o Office, e aí ninguém mais precisa fazer software, não tem mais nada para fazer e não tem o trabalho. Né? Então, software é um projeto único, são frequentemente novos, né? Coisas novas que estão sendo feitas e tecnologicamente inovadoras. Eu estou tentando trazer uma tecnologia nova, alguma coisa diferente para esse meu. Que tipo de propósito eu tenho quando eu quero planejar e gerenciar um projeto de software? Para que eu estou fazendo isso? Por exemplo, quanto tempo eu preciso para fazer o sistema? Gestão de tempo. Quanto vai custar? Gestão do custo. Que riscos eu posso identificar e contingenciar? Gestão do risco. O que é contingenciar? Eu posso criar alternativas para eu resolver aquele problema caso ele aconteça. Se um desenvolvedor de software, durante o período que estava previsto para desenvolver o software, fica doente. Isso é um risco. O que eu posso fazer para contingenciar esse risco? Para tentar resolver ele ou minimizar aquele risco.
Tá? E eu preciso também, né, saber quais produtos vão ser desenvolvidos. Não é só o software, né? Então, especificações, manual do usuário, o próprio código-fonte, o banco de dados, os modelos, modelo de entidade de relacionamento, diagrama de classes, isso tudo faz parte de produtos que estão dentro do meu projeto de software. Quais são as atividades de um gerente de projetos especificamente da área de software? Ele vai elaborar a proposta desse software, desse aplicativo, vai estabelecer um planejamento e um cronograma, definir o custo, vai monitorar e revisar esse projeto constantemente, vai selecionar as pessoas que vão trabalhar no projeto, os desenvolvedores, os testadores, e vai elaborar relatórios e vai apresentar para a chefia, ou para quem está patrocinando esse projeto, relatórios. E aí podem ser semanais, quinzenais, mensais, né? O gerente de projetos ele é um grande monitor, ele fica o tempo todo monitorando e tentando identificar se o projeto está indo no caminho certo ou não, para dar tempo de corrigir. Não adianta eu largar o projeto e lá no final eu ver que não funcionou e eu sabia que estava errado e eu não tomei uma atitude para resolver esse problema. O que um gerente de projetos precisa ter? Eu vou chegar na empresa hoje, eu sou aluno aqui do curso de sistemas e eu já vou ser gerente de projetos. Não, eu vou ter que adquirir uma certa experiência sobre isso, né? Então eu tenho que ter conhecimento e experiência em projetos naquela área. Tenho que entender de estratégia e liderança. Liderança significa saber liderar uma equipe. E tenho que ter uma experiência técnica naquela área. Então, por exemplo, eu vou gerenciar um projeto sobre produção de pães. Eu tenho que saber alguma coisa de pão. Não que eu tenha que saber tudo, mas alguma coisa sobre pão eu tenho que saber. Eu tenho que ter competência interpessoal e habilidade com pessoas, gestão da comunicação, gerenciar conflitos, problemas, brigas da equipe, brigas de ego. E eu tenho que ter um histórico de realizações anteriores, de projetos que eu já fiz, que a gente costuma chamar de portfólios.